Henrique Almeida. As pessoas podem consumir esses produtos da Nutrilite que nós falamos e desenvolver saúde, ter melhores condições. Isso é ótimo ou não? É um grande atendimento que a empresa está fazendo. Uma segunda alternativa, ela pode ajudar algumas pessoas a complementar a sua renda atual. Isso através de quê? De que sistema? Através da venda, por exemplo, de alguns produtos. Então a pessoa pode associar-se, isto aqui está voltado ao que a gente chama aqui na Amway de associados. Esses associados assinam um contrato de associado por R$10 e podem vender produtos. Então ele não tem que investir, não tem que ter os produtos muitos antes, só um ou dois para poder fazer a venda, faz a venda e vai ganhando algum dinheiro. Isso complementa a sua renda. Essa é uma segunda possibilidade. A terceira possibilidade é a pessoa interessar-se por desenvolver o seu negócio próprio. Ela quer essa oportunidade de negócio próprio que a Amway está oferecendo. E aí, nessas condições, se esse é o caso, essa pessoa é chamada como empresário independente. Eu estou fazendo essa apresentação agora para quem? Para os empresários independentes que aqui estão e para os candidatos a empresários independentes. Esse é o meu foco dessa apresentação de hoje. E eu queria dizer o seguinte: o que o empresário tem de vantagem, tem de interesses, quais são os ganhos, as possibilidades dele? Antes disso, talvez eu pudesse definir o seguinte, embora todos, a maioria seja empresário, o que é um empresário independente? Empresário independente é aquela pessoa que compra um kit de empresário independente. Esse kit é aquele pacotinho que foi mostrado aqui e que vai estar disponível a partir de setembro, acredito, 1º de setembro, e que contém agora um daily. Então a pessoa compra, preenche lá o contrato e passa, a partir desse instante, a ser um empresário independente. E ele aprende, ou deve aprender, que para crescer o seu negócio próprio, ele deve fazer o quê? Ele deve comprar produtos da empresa e deve convidar outras pessoas para serem empresários independentes como ele. Se estiver fazendo isso, ele está desenvolvendo o seu negócio próprio. Ora, qual é as vantagens, eu estava dizendo para ele, de fazer isso, e qual é as vantagens para esses outros que ele está convidando para se tornarem empresários independentes? O que eles podem ganhar? A pessoa como empresário independente da Amway pode ganhar várias coisas. Uma, ela pode ganhar dinheiro através do pagamento de bônus. Os bônus são proporcionais a quê? A quantidade de compras que eu faço e que essas pessoas todas que eu convidei, que fazem parte desse meu grupo, porque foram convidadas por mim e que são empresários também compram. Calculando essa soma total, calcula-se um bônus e você recebe esse resultado. Então, essa é a primeira vantagem. Uma segunda vantagem do empresário independente é ganhar tempo. Em que sentido? O empresário independente da Amway, essa pessoa que está desenvolvendo essa oportunidade de negócios Amway, muitas vezes imagina isso e tem interesse. Eu, por exemplo, entrei por essa razão. Porque nesse negócio você vai desenvolvendo até que ele gera uma renda interessante para você todos os meses, sem que você tenha que continuar exercendo o mesmo esforço que você vinha fazendo antes. Não é como uma atividade tradicional que você trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Aqui você trabalha e ganha um pouco, trabalha, ganha mais, um pouquinho mais e vai criando uma estrutura. Quando a estrutura estiver montada, você continua ganhando e você só faz manutenção. Isso chama-se renda residual. Dá uma aposentadoria ou dá uma complementação maravilhosa e dá liberdade de tempo. Então, essa possibilidade de ter tempo para estar com a sua família, para fazer as coisas que você gostaria na vida e você não pode, é a segunda vantagem do empresário independente. A terceira vantagem do empresário independente, que ele pode ganhar, é ganhar prêmios, recompensas, fora os bônus tradicionais. Então, foi apresentado ontem, pela Amway, uma série de prêmios que as pessoas podiam ganhar. E foi apresentado num folheto desse daqui. Todos receberam o folheto? Ontem. Leram a noite inteira, estudaram e sabem de cor e salteado? Não, nem eu.
Porque ler esse negócio aqui, gente, para começar não é fácil. Segundo, é confuso para danar, não é? Vocês concordam ou não? É muito grande, é muita coisa, muitas alternativas. Então a pergunta é, nossa, mãe, como é que eu poderia ter uma ideia ao aprender isso daqui? Então, volta. Então vocês vejam o seguinte, eu coloquei lá a listagem, desde o primeiro ao último que eles estão falando aí. Vocês estão lendo tudo aquilo ali? Não? Claro que não, também não dá para ler. Eu só pus para mostrar, não ficou uma figura, parece um vaso lá, uma taça do lado direito, não parece? Então, quem ganhar todos os prêmios leva a taça. Não dá também, entendeu? Se pegar cada um deles e tentar explicar como foi feito um pouco, levemente pela Hilda, com a excelente intenção, a gente tem uma ideia, mas não vai aprender mais do que um tanto. Por que razão? A Amway faz um documento desse, faz propostas assim, que tem essas alternativas todas com esses prêmios. Eu diria que esse documento que vocês receberam passa a ter 3 propósitos. Os 3 importantes. O primeiro propósito é para reforçar o nosso entendimento, a nossa crença de que realmente esse negócio dá dinheiro. Porque muitas vezes a gente fica calculando os bônus, pensando nos bônus, mas não tem no papel, em lugar nenhum, escrito assim, quanto se pode ganhar. Não é assim? Isso daqui é um papel oficial da empresa, constando uma porção de números que dá para a gente ganhar. Me diz as condições quais são, não diz assim, ó, se um dia eu resolver, eu dou um prêmio para você. Ou se eu ganhar um sorteio, você ganha um prêmio. Não, diz assim, se você fizer isso assim, assim, você ganha aqui R$4.000, R$7.000, R$21.000, R$78.000, R$364.000. Não sei se alguém leu os FA aqui, não? Alguém leu ou não? O que número diz assim, olha, se você fizer 40 créditos FA, você ganha R$2.080.000 uma vez só. Eu pensei, uma vez só? Gente, R$2.080.000. E vai até quanto isso daqui? Muita gente não leu isso aqui ainda. R$8.320.000. Eu vi gente ganhar esses prêmios e receber na minha frente o cheque, só que em dólar. Não é? Algumas pessoas receberam. Em real ninguém ganhou ainda. Mas há candidatos não. Então, este é o primeiro uso e utilidade desse documento, que é justamente você olhar e dizer assim, nossa, como tem dinheiro aqui. Se eu fizer as coisas certas, eu posso ganhar dinheiro. Posso até ter uma vida melhor mesmo com essa solução. Tá certo ou não? Isso ajudou ou não ajudou? Então, a segunda utilização que isso aqui pode ter é na hora que nós vamos conversar com as pessoas que nós estamos convidando. Porque na hora que você vai conversar com as pessoas que estamos convidando, como é que você diz que realmente pode ganhar desse dinheiro nesse negócio? A gente muitas vezes falava, às vezes mostrava um cheque de alguém, etc. Mas não é mais interessante você pegar um documento oficial da empresa e mostrar para eles, olha, o que dá para ganhar, está aqui, ó, o indivíduo olha, impresso da empresa. Quer ligar para ela e confirmar se é verdade? Ele diz, mas dá para ganhar tudo isso? Dá, mas o que eu tenho que fazer? Algumas coisas para ganhar um pouco, médio para ganhar mais, e muito esforço maior, mais tempo para ganhar muito. Mas a verdade é que a pessoa vendo isto facilita a comunicação com as pessoas que você está querendo convidar para mostrar a elas que existe um potencial tremendo. Tem uma terceira razão pela qual você pode usar esse documento, que vamos dizer assim, que a Amway fez, que é justamente o quê? Analisar você, para ver de que modo você pode fazer o seu negócio próprio, ganhando o máximo possível que está aí. Está certo ou não? É realmente o uso, vamos dizer, de maximizar os seus ganhos no caminho do crescimento do seu negócio. O seu negócio você podia fazer só com as compras de produtos e convites de pessoas e crescer os seus bônus. E vai ganhando e vai chegar a diamante, onde for, e vai ganhando os bônus tradicionais. Mas nesse esquema você pode ganhar um extra. E esses extras são, nós vimos aí, extremamente importantes. Por outro lado, você diria o seguinte, fica complicado demais fazer isso. E uma característica desse negócio, qual é que é? O que a gente aprendeu, as pessoas que estamos há mais tempo? Esse negócio tem que ser o quê? Simples. Tem que ser um negócio simples. Então, o que eu vou procurar apresentar para vocês, empresários independentes e candidatos a empresários independentes?
uma metodologia, uma maneira de fazer o quê? De crescer o seu negócio, ganhando o máximo possível dessas alternativas que eles nos deram e de uma maneira que seja extremamente simples. Tudo bem? Então, existem 4 alternativas para trabalho nesse negócio. Eu chamei elas de 200 mais 1, 300 mais 1, 500 mais 1 e 700 mais 1. O que é isso? É tão simples que vocês vão aprender agora e guardar de cor. Não precisa nem se preocupar em escrever muito, não. O que quer dizer isso? O que quer dizer 200 mais 1? 200 PVs todos os meses e um patrocínio todos os meses. Vocês vão dizer o seguinte: mas peraí, se eu falhar um patrocínio, para muitas das coisas que foram colocadas aí, não será tão importante uma falha ou outra. Você pode patrocinar 2 no outro mês. Para alguns dos prêmios, pode ser que você não patrocine uma pessoa no mês e patrocinou no outro e tudo bem, ainda ganha. Mas a ideia é a seguinte: para você ganhar todos os prêmios, todas as melhores coisas e ganhar o máximo de dinheiro possível, o ideal é patrocinar todos os meses uma pessoa. Claro, que você disser, mas eu não patrocinei 2 no outro mês, em geral vai dar na mesma. Tá certo? Então é 200 mais 1. Agora, qual é a diferença daquelas outras alternativas? Aquelas outras alternativas só contemplam a diferença de um desses prêmios que nós estamos falando, que chama-se o prêmio da tenacidade. Tá certo? É a tenacidade. O gol é da tenacidade, né, Humberto? É da tenacidade. A única diferença de uma proposta para outra é o prêmio tenacidade. O que acontece com o prêmio tenacidade? No começo ele é R$300 por cada 3 meses, e na última alternativa, que é R$700 pessoais, mais 700 PVs pessoais, mais um patrocínio, o que ele produz de diferença? 3 meses, cada 3 meses você recebe R$1.500 extra. Bom ou não? E no fim do ano você recebe o quê? Você sabe não? Um golzinho 0 km. Vocês acham boa ideia ou não? Tem algum candidato para ganhar esse ano agora que entra ou não? Hein? Então vocês vejam o seguinte, olha, fazer 700 PVs pessoais por mês é fácil ou não? De jeito nenhum, não é fácil. E é por isso que não é para começar todo mundo nesse esquema. O esquema padrão principal que eu queria fixar com vocês é o 200 mais 1. Por que o 200 mais 1? O 200 mais 1 é assim: se você esquecer da tenacidade, que é uma pena, e do gol, que é uma pena, mas todos os outros prêmios você pode ganhar da EMA e fazendo 200 mais 1. Você pode chegar a silver, pode chegar a diamante. Então, qual é a minha proposta como programa de trabalho para quem está começando agora? 0%. 200 mais 1. Quem o Esmeralda está querendo melhorar a quantidade de pessoas que ele tem e ganhar mais dinheiro, o que você acha que é a minha proposta para ele? 200 mais 1. E um diamante, que tá, o executivo, né, que está querendo crescer mais e ganhar mais dinheiro, qual é a minha proposta básica? 200 mais 1. Gente, todos nós, na minha proposta é essa. A partir de hoje, a gente montar a seguinte lógica. Nós estamos no dia 15 de agosto. Setembro tem ainda 15 dias de preparação, não tem? Azeita as máquinas, estuda os produtos, veja os melhores produtos para você usar, para você, vamos falar nisso mais, para vender e tudo mais, e entra em setembro dizendo o seguinte: setembro eu vou fazer 200 PVs e patrocinar uma pessoa. Já começa a convidar agora. E se algum quiser entrar, você dá uma segurada para deixar para o 1º de setembro. Tá certo ou não? Entenderam a ideia? É 200 mais 1. Então, eu pergunto o seguinte: muito complicado vocês entenderem essa proposta ou não? Não? Agora, vocês entenderam aquela folha inteira que a EMA me deu ou não? Não. 200 mais 1 atende tudo, com exceção do tenacidade. Ficou fácil ou não? Não precisa ficar lendo toda hora.
Não precisa ficar lendo toda hora e acompanhando. Nós vamos dar um jeito de fazer isso aí. O que nós temos que fazer é o seguinte, é 200 mais alguém, 200 mais ele, mas 200 mais um. Acabou. Entendeu? Entra alguém, 200 mais um, 200 mais um. E não tem dúvida, nós vamos ganhar tudo. E vamos chegar em todos os níveis que a gente quer. Tá certo? Agora, acontece o seguinte, o que a gente pode ganhar com isso? Onde é que a gente pode chegar, eu falei. Então, sabe o que eu fiz? Eu fiz alguns exemplos. Como alguém comenta, uma pessoa faz as coisas com mais facilidade, outras faz com mais dificuldades. Uma está mais firme, mais decidida e tem um entusiasmo, outra ainda fica titubeante. Isso é na natureza humana e de todos nós. Todos esse tipo de pessoas estão aqui, lá fora as pessoas que já são empresários e que não estão aqui, ou aquelas que nós vamos convidar, também são do mesmo jeito. Então, evidentemente, varia, e varia as propostas e os resultados. A proposta não os resultados, mas a proposta é essa para todo mundo. Ora, vamos supor que alguém faça esse processo de uma maneira boa, não mais ou menos, um cara firme. Ele vai fazer 200 mais um, setembro, sem dúvida. Então quer dizer que ele fez 200 e patrocinou uma pessoa. No mês de outubro ele vai fazer o quê? 200 mais um. E aquele um que entrou com ele em setembro? 200 mais um. É isso que tem que fazer, só ensinar ele a fazer 200 mais um. Aí quando chega em outubro, eu vou fazer o quê? 200 mais um. Se eu ensinei aquele bem, ele fez o quê? 200 mais um. A essa altura nós somos 4 já, para o mês seguinte. Se isso fosse continuar assim, gente, matematicamente nós chegamos no fim do ano, em 12 meses, a 2.048 pessoas no nosso grupo. Pouco ou muito? Não é possível isso. A vida não funciona matematicamente. Muita gente não quer, o outro não faz, o outro não sei o que, aquelas coisas, entendeu? Você estimula, mas ele não faz direito. Mas se não 2.048, 12 pessoas, 100 pessoas, não 2.048 pessoas, mas 100 pessoas no fim do ano fizerem, 100 pessoas a 200 PVs que estejam cumprindo isso, faz quantos PVs? 20 mil PVs, é o dobro de Silver Rubi, que nem foi mencionado aí, que tem um bônus de 2% muito bom. Esse é extra. E você ficaria Silver antes. Então o que eu fiz? Eu só fiz algumas contas para mostrar a vocês as possibilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que entrasse agora e fizesse ainda 0%, e vai fazer 3% em setembro a primeira vez, ele pode ser novo Silver em maio de 2005. Desse jeito que eu falei, sem exageros, né? Mas trabalhando duro. E ele vai ganhar, com esses prêmios que tem da Amway, até o fim do ano, no começo do primeiro mês, ele ganha pouquinho, no segundo um pouquinho mais e tal, mas vai ganhar no ano 22 mil reais. Só que aí ele continua. E ele continua, sabe com quanto eu fiz a conta? Com 10 mil PVs todos os meses. Não com 20 mil, com 10 mil. Mais um ano. Ele continua mais um ano sendo Silver. Entenderam a ideia? Constantemente. Quanto é que ele vai ganhar no segundo ano? Alguém consegue enxergar lá ainda? Está escrito 82 mil reais. Não falei que é um diamantinho ele. Eu nem falei que ele é esmeralda. Eu disse que ele é um silver continuado. 82 mil reais dá 6.800 por mês. Eu sei que para a média do brasileiro isso não é muito importante. Gente, que atividade consegue isso? Em que condições consegue isso? E nesse negócio que eu começo em 200 mais um, com inversão de nada e sem ter que abrir uma empresa, sem ter que ter contabilidade, empregados, fornecedores e pagar impostos, etc, etc, porque a Amway cuida de tudo. É sensacional, gente, não tem coisa melhor. E isso aproveitando essas vantagens todas que eu dei da Amway, né? Agora, só números. Não é para vocês dizerem, o Henrique está dizendo que isso daqui tem que fazer assim ou vai fazer. Não, eu estou mostrando a vocês exemplos, tá certo? Então, por exemplo, um outro exemplo. Diamante em 2 anos. É possível ou não? É possível. É difícil ou não? É difícil. Mas se você pegar em 2 anos e aproveitar essas coisas que a Amway está dizendo aí, você ganharia 493 mil reais em 2 anos. Não é no ano só, em 2 anos, hein? Dá 250 mil por ano no máximo. Agora, se você fizer em 3 anos, aproveitando tudo que tem, dá 736 mil. Vai dar uns 200 e
40, tá, não sei, uns 20 mil por mês. Eu sei que... Bom ou não? Gente, isso são as coisas que eles estão nos dando agora. Se vocês perguntarem, Marlene e Henrique foram diamantes em 2 anos e meio, no meio daquelas coisas lá. E nós não ganhamos da EMA isso. Sabe por quê? Porque não tinham esses prêmios. Tinham alguns, nós ganhamos alguns bons, não estou reclamando de nada. Quer dizer, se der para ser retroativo, eu gostaria alguns deles, não dá, não? Mas acontece o seguinte, gente, a EMA fez reformulações extraordinárias. Essas oportunidades não existiam desse modo antes. Então, se vocês não aproveitarem isso agora, se os brasileiros não aproveitarem essa oportunidade, o esquema que está montado, gente, nossa, é uma dor no coração que eu sinto, e nós estamos bem. Eu sinto por todos aqueles que estariam perdendo essa oportunidade maravilhosa. Tá certo? Então não percam e aproveitem isso aí com entusiasmo. Ok? Agora a pergunta é a seguinte. Então nós vamos fixar em que mesmo? 200 mais 1. Agora é fácil fazer 200 PVs? Então eu diria o seguinte. Como é que a gente pode fazer 200 PVs? Se para fazer 200 PVs, você tem que fazer como? Consumo próprio. Você tem que ser agora o seguinte, analisa da EMA a sua vida e diz o que eu preciso consumir. Não é assim, eu vou consumir na marra para fazer PV. Não é isso não. Tem que consumir o que você precisa e pode pagar. O que eu preciso e posso pagar? Tanto. Agora, eu posso ter clientes. E o cliente é aquela pessoa, é o meu primo, é o colega de trabalho, é um amigo qualquer, alguém que gosta de saúde. Você gosta de saúde? Tem, ou está mais gordinho, não quer ficar mais, ou você não é gordinho, não quer ficar, um CB2 aqui. Tá certo? E você vai fazendo esse trabalho e vai ter alguns clientes. O que é o associado? Lembra o que é associado? Aquela pessoa que não quer ser empresário no momento, mas quer ganhar um dinheiro extra através de vendas, não é isso? Então, conclusão, os associados que você colocar com você, que explicou para eles esse esquema, e eles se associam como associados com você, todos os PVs deles entram para você como se fosse próprio. Conto nos 200 PVs. Então, se você tiver 5, 10 associados e cada um deles fizer 20 PVs de vendas, você tem 200 PVs pessoais. Sim ou não? Agora, tem que combinar essas 3 coisas. Só que tem que fazer o quê? Calcular e preparar agora, porque você tem que preparar de hoje até setembro. E em setembro tem que terminar setembro com 200 PVs. E não é para consumir, vou consumir 200 PV na marra, estocar e eu me viro para pagar depois. Tá certo? Não é essa a estratégia. E nós temos tempo suficiente para preparar a briga. Veja o seguinte, nós estamos falando de um negócio próprio. Quando que você pensou em ter um negócio próprio? Muita gente até estranha esse nome. É um negócio próprio? É. Um negócio de milhões, gente. Quem é que ganha esse dinheiro aí em negócio próprio? Me conta quem que vocês conhecem que tem um negócio próprio que ganha isso aí. Olha, meu amigo, e eu vivi um bocado de coisa e ainda vivo várias. Não é fácil ter negócio próprio que dê esse dinheiro, não. Tá certo? Então você tem um negócio próprio seu. Próprio de você. E você não é capaz de hoje até fim de setembro, montar um esquema para fazer os 200 PVs com essas 3 alternativas, você não está pondo o sangue que você tem que pôr no negócio próprio. Quem tem negócio próprio põe sangue ou não? E põe sangue, põe dinheiro, e põe a vida, e põe tempo, e não leva nada, normalmente. Então aqui é para pôr alguma coisa e conseguir um resultado. Então vamos fazer esse esforço através desses 3 esquemas. Agora, acontece o seguinte. Eu queria fazer um cálculo econômico uma vez só, para vocês terem uma ideia. Eu estou dando números hoje, mas para não deixar coisas assim, mais ou menos. Eu quero falar as coisas como são. Então, por favor, para fazer 200 PVs, gasta-se quanto? De setembro em diante, com essa reformulação que teve dos PVVN, você vai gastar de 620 a 720 para fazer 200 PVs. Melhorou ou não? Tem umas palmas para a EMA e pela mudança que teve, meu Deus. Entendeu? Só nós que vivemos isso e sabemos isso e lutamos por isso, sabemos como isso é importante. Eu considerei o quê? Eu considerei um meio ali, nem 620, nem 720. Peguei 660 para fazer um exemplo com vocês. Tá certo? Um exemplo real de coisas reais, dos produtos reais. Então tá lá. Não dá para enxergar tudo muito bem, mas eu vou falando. Você gasta R$660. Muito bem, você não ganha bônus fazendo 2%? 3%?
Você não ganha bônus? Qual é o bônus calculado que você vai receber? Você vai receber 3% sobre o VN, etc, etc, e vai dar R$16, 15 e pouco. Muito dinheiro, não? Não, isso era o tradicional. Sem nenhum prêmio adicional, o bônus seria esse. E o bônus é pequeno por quê? Porque a gente sabe que é assim, você ganha um bônus pequenininho, aí você cresce um pouco, ganha um bônus melhor, depois cresce um pouco, ganha melhor, até começar ganhando um bom dinheiro. E a vantagem é que quando você está ganhando esse bom dinheiro com os bônus, eles são contínuos, eles permanecem, aquilo que eu falei que libera o seu tempo. É o contrário da atividade tradicional, por isso que ele começa pequeno. Só que a AME criou um mecanismo do seguinte, vamos dar um pouquinho mais para começar. Então o que ela introduziu? Ela introduziu o Clube dos 200 e o Superclube dos 200, que é o seguinte, eles dão R$80 cada 3 meses, que é num produto, eles vão dar um produto, mas equivale ao dinheiro, você vende ou consome. Então eu estou colocando lá dinheiro, tá certo? R$80 em 3 meses dá 26 por mês. Chega no fim do ano, você vai ganhar R$500, se você fez 200 mais um, vai ganhar, não tem erro, R$500. Você furou um mês, não vai ganhar. Por isso que eu digo, não pode furar. Então, se fez, você vai ganhar R$500. Dividido por 12 dá R$42. Melhorou ou não? Em vez de 15, já está lá nos R$80. Só que o que acontece é o seguinte, eles criaram um programa Tenacidade. Então, cada 3 meses, quem fizer 200 mais um, vai ganhar R$300. Que dá por mês quanto? R$100. Conclusão, quanto é que você está ganhando? R$184, e não 15 como a gente ganhava antes. Melhorou ou não? A mãe não merece uma salva de palmas? Só que ainda assim você tem que, economicamente, ainda tem que pôr R$476. Vocês estão imaginando que eu estou fazendo um esquema para não pôr nada? Você está fazendo um negócio próprio, está começando um negócio próprio. Para abrir uma empresa no Brasil, você gasta um dinheirão, gente. Não gasta? Eu estou dizendo que você tem aqui que, para ser o seu primeiro cada mês, aí você tem que arranjar 400. Você queria que isso não fosse nenhum dinheiro? Não pôr nada? Vamos ver se dá para fazer isso. O que a gente pode fazer? É o seguinte, gente. Eu fiz a conta lá. Quanto é que eu tenho que vender para empatar 0 a 0? Não quero pôr um tostão. Tá certo? Se eu vender 111 PVs, eu não ponho dinheiro nenhum, porque eu recebo de 11 PVs a receita de R$476. Então, conclusão, eu não ponho dinheiro nenhum e faço 200 PVs. Boa ideia ou não? Execuível, razoável ou não? Então, vocês vejam o seguinte, tem 89 PVs lá de consumo, está escrito, não tem? Se você vende 111, você consome 89. E 89, quem é que está pagando esses produtos? Gente, tem aí R$350 de produto que você está ficando grátis para você. Tá certo? Então, se você fez aquele esquema do cálculo do consumo antes, na verdade, você tá, ou você está pagando alguma coisa do seu consumo e está sobrando dinheiro, você raciocina como quiser. Mas eu pergunto o seguinte, qual é o objetivo dessa demonstração? Nada é fácil demais, porque se for fácil demais, nós tínhamos aqui 2 milhões de pessoas sentados aqui ou assistindo por telão lá fora, tá certo ou não? Vocês são as pessoas especiais que estão lutando pela sua própria vida e pelo seu negócio, não é isso? Ora, tem que lutar como? Não tem que lutar participando dos eventos, isto, tem que aprender com esses eventos, aprender com as coisas e ir lá e fazer o que tem que fazer. O que tem que fazer em setembro? 200 mais um. Entenderam como é que é? Eu pergunto o seguinte, é razoável, é execuível o que a gente está falando? E aí, olha, vocês estão vendo, naquele 111, não existe PV associado nenhum. Então, se vocês conseguirem alguns associados, 5 associados a 20 PVs cada um, completou. Está certo ou não? Então, está claro o trabalho a ser feito? É simples. Não é fácil, mas é simples. E tem que ser feito. E é só repetir todos os meses nesse esquema. Claro que se você começou a vender, por exemplo, para um colega, um daily. O dele tem 90 cápsulas. Uma por dia, quanto tempo dura? Daria 3 meses, o que vai acontecer? Então você tem que construir o seu negócio duramente nos próximos 3 meses. Porque depois a continuidade também será facilitada. Então vamos resumir o que nós temos que fazer como proposta de trabalho. Primeiro,
Você tem que fazer isso, a hora que chegar em casa, hoje, a hora que no caminho, consumir de acordo com necessidades e posses. Não gastem a mais do que vocês têm. Tá? Olhem bem o que você precisa e o que você pode gastar. Segundo, promover associados para que eles contribuam para os seus PVs e eles ganhem o seu dinheiro de venda e fiquem felizes com a complementação de renda deles. E, em terceiro lugar, vender. Claro que se tiver uma pessoa que entra, que ganha 20 mil reais por mês, ele está preocupado com a renda residual daqui a 5 anos, 10 anos, eventualmente ele gasta os 200 PVs comprando produtos que ele gosta. Toda a linha Nutrilite, mas toda a linha Artist. Problema, nós não temos nada contra, cada um resolve o seu problema, mas não inventem nada que seja um esforço absurdo para vocês ou gastar dinheiro, aquele dinheiro que a gente não tem, tá certo? Qual é a segunda coisa que a gente tem que fazer? 200 PVs, o outro mais um, 200 mais um. Um é um patrocínio por mês. Eu pergunto o seguinte, patrocinar uma pessoa por mês é muito difícil, é médio, é fácil? O que vocês acham? É razoável? Eu diria o seguinte, pelo que eu aprendi nesse negócio, porque tem acontecido não comigo só, mas com muita gente ultimamente, eu acho que patrocinar não está difícil. O grande problema é o seguinte, você patrocina com que argumento? Você patrocina para quê? Você patrocina e diz assim, olha, você vai trabalhar com produtos que são caros, mas você tem que mostrar a vantagem? Não é melhor dizer, olha, você patrocina, agora eu vou te patrocinar para você consumir produtos e se quiser vender, vender produtos que são competitivos no mercado? Que é o que foi feito, não foi feito? Então, conclusão, mais fácil para falar isso? Mais fácil. Aí diz o seguinte, por outro lado, se você quiser ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro, porque você ganha convidando pessoas e consumindo os produtos, e vai ganhar bônus e vai ganhar uns extras. Aí você vai fazer o quê? Você mostra para ele. Você acha que vai facilitar o patrocínio, gente? Eu acho que vai facilitar. Eu acho que vocês não vão se segurar em patrocinar mais de um. Eu sugiro que vocês segurem, não patrocinem, segurem e não patrocinam mais que um. Então, na verdade, gente, eu acho que não será. A parte mais difícil inicial para vocês vai ser os 200 PVs para quem não consome 200. O patrocínio vocês vão ficar espantados, na minha opinião, porque vejam bem, se vocês estiverem confiantes, se vocês estiverem, meu Deus, eu quero ganhar esse dinheiro, eu quero crescer nesse negócio. E se chegar para alguém e mostrar esse entusiasmo, dizer o que você pode crescer, vamos juntos, você vai comigo e tudo mais, não é possível. Você falou um cara que é uma pessoa totalmente estranha se ele disser que não quer. Entendeu? E você pode dizer, agora a gente começa logo e tem consumo bom, tem preço bom, quer dizer, você tem muito mais facilidade para falar as coisas, tá certo? Então eu acho que a gente pode perfeitamente, o esquema do 200 mais 1 é possível. Então, conclusão, o que falta para vocês agora? Decisão. Competência vocês têm, treinamento, a maioria daqui tem um treinamento maravilhoso. Vocês são pessoas de perseverança, extraordinárias e tudo mais. O que vocês têm que tomar, acho que agora, viu, para ser franco. Nesse instante você tem que pensar por dentro. É aquela velha história. Você sabe que muitas vezes quando se pergunta num grupo, dizendo assim, vamos fazer um concurso, vamos ver quem ganha tal competição. Vocês sabem que 95% perdem por antecedência, por antecipação, por acharem que não vão ser capazes? Isso é uma estatística que existe. Então, conclusão, eu queria que vocês fizessem o contrário. Pense assim, olha, as coisas estão execuíveis, as coisas que me atrapalhavam nesse negócio estão desaparecendo. Agora a coisa é execuível, agora a coisa é possível, a coisa é interessante e dá para ganhar muito dinheiro. Conclusão, eu vou fazer. Toma decisão agora, não tem dúvida. E eu vou fazer o que em setembro? 200 mais 1. Se fizer mais 2, hein? Tá certo? Então, meta, decisão e metas. Tudo bem? Isso é que vocês vão ter que fazer. Agora, acontece o seguinte. Vocês podem imaginar e dizer, mas eu não vou saber nada do resto. Eu só vou ter que fazer 200 mais 1 e 200 mais 1 e 200 mais 1 e nada mais. Ele disse, em princípio você tem que fazer 200 mais 1, pegar a pessoa que você patrocinou, ensinar ela a fazer 200 mais 1, explica como consumir, isso tudo que eu falei, nada mais do que isso, e vai para 200 mais 1, tá certo? Agora, é bom vocês acompanharem as coisas. Então o que eu fiz? Uma proposta para vocês usarem, se quiserem continuam, se não usa outra coisa, é um cartão de acompanhamento, em que aqui constam resumidamente, todas essas coisas que a mãe fez para vocês acompanharem. Individual, cada um vai fazer esse acompanhamento pessoal. Claro que você deve conversar com o seu upline, com a pessoa que te ajudou, que está te ajudando, porque ele vai te
discutir com você e ajudar você a controlar, a se incentivar, e vocês vão trabalhar em equipe. Esse cartão tem 3 partes, essencialmente. Uma que fala de metas, uma que fala do real, quer dizer, o que está acontecendo na verdade, e outra que fala dos ganhos. Que uma coisa que eu acho que ele nunca fez e tem que fazer, é mês a mês está escrevendo o que eu ganhei do Clube dos 200, o que eu ganhei da Visão, o que eu ganhei não sei o que lá, e botando aqui, e aqui tem um total, e somar quanto é que eu ganhei. Aí se você quiser saber quanto você está ganhando, você vai saber. Se alguém perguntar quanto você está ganhando, se você quiser mostrar, não é obrigatório, ninguém é obrigado a mostrar as coisas do seu negócio, você mostra, estou ganhando isso. Mas você vai saber o que você está ganhando. E você vai estar acompanhando dizendo o seguinte, opa, patrocinei isso, não sei o que lá, tenho que chegar a tanto, 700, porque eu quero chegar, falta não sei quanto, e aqui consta, tá certo? Então, a primeira parte do cartãozinho, que é metas, consta assim, 4 linhas. Eu não falei que tem que ter 2 metas, as metas são o quê? Qual é a meta de setembro? 200 mais 1, se é 201, por que tem 4 linhas? Devia ter 2 só, uma de PVP mensal, PVP quer dizer PV pessoal, mensal. Quanto é que tem que ser? 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu só escrevi até dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá certo? Claro que vocês disseram o seguinte, não, eu vou começar com 200, 200, 200, mas vou trabalhar de tal modo que no segundo trimestre eu vou fazer 300, 300, 300, porque eu quero chegar naquele outro esquema lá. Lembra do 300 mais 1? E do 500, mas isso é um crescimento posterior. E depois tem outra linha que fala, patrocínio mensal, o que a gente tem que pôr lá? 1, tá certo? Agora você disser, mas e se eu não quiser patrocinar? Não patrocina. E se eu não quiser consumir PV? Não consome. Lembra? Isso aqui não é obrigação de ninguém. Isso é uma indicação das possibilidades. E embaixo tem o quê? Tem o PV trimestral, porque se você puser tanto de consumo, é só somar do trimestre, então não é uma outra meta, é só a soma daquelas lá, para você saber que tudo está sendo controlado por mês e por trimestre no esquema da EMA hoje em dia, entendeu? Por isso que tem 4 linhas, se não só 2 linhas. Por favor, pode entregar para eles os cartões? Por exemplo, no cartão, consta aqui na hora do real, consta o PV mensal. Você tinha proposto fazer o 200, fez 227. Escreve 227. Não escreve 198, pelo amor de Deus, né? O PV trimestral, é só somar. O patrocínio mensal, etc. Aí diz assim, PVG. PVG o quê? É PV de grupo. Do seu grupo de negócios. Como é que você obtém essa informação? Vocês sabem? Como é que vocês conseguem o PV de grupo? Na internet. Vai na internet, consulta lá, entra com o seu número, tem lá meu escritório. Entra lá, a EMA dá para vocês diariamente com atualização, cada 2 horas o seu PV de grupo. Você verifica quanto é que é no fim do mês e escreve lá. Você fala, está indo bem, está bom, etc. Sabe por que eu não pus o PV de grupo como meta? O PV de grupo não é você que faz. Você pode estimular as pessoas, mas você não pode chegar para a pessoa e dizer, você compra 100 PVs. Alguém já fez isso às vezes. Pergunta o seguinte. Nós estamos fazendo um negócio, e as perguntas que a gente poderia pensar para esse negócio são o seguinte. Esse negócio vale a pena? O que a gente pode concluir de tudo que nós conhecemos e aprendemos? Sim ou não? Vale a pena ou não? Vale a pena. Segunda pergunta. É viável? Vimos que é viável. E o que a gente tem que fazer? Está claro o que tem que fazer? O que falta, gente? Vocês gostariam que eu dissesse mais alguma coisa? Gente, só tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Que deve valer muito e que a gente tem que pensar muito a partir de agora, que essa é uma expressão adequada que vai valer para todos nós a partir de agora, que às vezes a gente esquece e que a partir de agora a gente tem que usar muito. Apesar dela ser em inglês, ela é marcante. E a única coisa que eu queria dizer para vocês agora é